Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 98. Eu terminei o vídeo 98 com um assunto assim muito complexo, que pode gerar alguma polêmica na cabeça das pessoas. Ah, mas por isso e aquilo, isso não pode, porque isso, porque aquilo. Gente, eu respeito todo mundo. Tudo que você estiver pensando nesse momento, eu respeito. Sabe por quê? Porque a compreensão e a não compreensão, ela se encontra relacionada de acordo ao estado evolutivo de cada um. Sabe? Não é desfazendo de ninguém. Mas a aceitação e a não aceitação está relacionada à evolução do espírito. No entanto, observe só para você ver aqui o que aconteceu aqui agora. Ó, eu vou dar sequência para você ver o que Alexandre fez. Olha só. Então, vou voltar aqui um item. Império orgânico, é inútil procurar a paz. Ó, ele continua. André que comenta agora. Ó. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Você entendeu isso? A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Quer dizer que o processo é tão complexo que nos dá meios e condições. Vamos pensar o seguinte. É como uma árvore, né? Como uma árvore. Um pé de manga, por exemplo. Um pé de manga de 100 anos. Para todo lado que você olha, você vê galhos da mangueira virado para um lado. Para um lado, para o outro lado. Esse está para lá, esse está para cá, esse está para cá, esse está para lá. No entanto, tem pessoas que dizem assim, bom, eu já apanhei manga aqui, nem apanhei, eu já apanhei manga aqui na frente da mangueira, agora eu vou lá no fundo da mangueira, ver se tem manga madura. E ele vai lá. Bom, agora eu já apanhei manga aqui no fundo, agora eu vou na lateral direita da mangueira. Bom, agora eu vou na lateral esquerda. Agora eu preciso subir no pé de manga para que eu possa chacoalhar os galhos para ver as mangas que estão lá no topo. Você está entendendo a psicologia? É muito amplo. Nós estamos tratando aqui de algo que o termo não tem começo, nem meio e nem fim. Você entendeu? Chama-se universos. Chama-se dimensões. Enquanto agora, no ano de 2020, que os astrônomos, a ciência estão discutindo a possibilidade de outro universo, eu aqui estou dizendo que existe um número inimaginável de universos e de dimensões, e que não existe sequer nesses universos e nessas dimensões 1 milímetro de espaço vazio. Tudo encontra-se ocupado por matérias e por seres em processo de evolução
que nós desconhecemos. Pode ser que em espírito, um dia, né? Quem sabe daqui 5 milhões de anos, 5 bilhões de anos, às vezes eu presencie a humanidade desfrutando dessa realidade que eu estou dizendo. Porque, gente, nós estamos tratando, eu pelo menos aqui, estou comentando algo que encontra-se relacionado aos universos, às dimensões que não têm começo e que não têm fim. Então é grandioso demais. Por isso que me falta termos. E quando eu tenho termos, eu não posso dizê-los. Porque senão trava a cabeça. Se o meu cérebro já parece um vulcão em erupção, eu fico imaginando vocês. Entendeu? Então, por isso que aqui a conversação brilhante do orientador, magnânimo e sábio, sugeria sublimes questões. André Luiz disse isso. Sublimes questões. Olha, o que ele está dizendo ali, nesse sentido aqui, é que há campo para todo lado para ser investigado, analisado. Questões que não acabam mais. É como eu costumo dizer, uma complexidade imensa dentro do processo relativo da evolução de cada um. Ó, agora eu fui nos arquétipos, agora eu fui nos arquivos de todas as células em processo de evolução, não só as células orgânicas, tá? Que são uma coisa, como as células que compõem o perispírito, o espírito e os corpos agregados ao eu. Agora, o mais interessante é que todas essas células orgânicas, elas possuem vida próprias, elas são independentes, totalmente independentes, mas que, mediante ao comando do princípio inteligente, que é o ser mais elevado, que é o eu, elas se juntam para proteger determinada região do organismo através da fé, do merecimento, da evolução do ser. Você está conseguindo captar isso agora? Dependendo o desequilíbrio do princípio inteligente, essas células, elas também se agrupam, por mais que elas são independentes, por mais que elas tenham vontade próprias, mas dependendo do desequilíbrio do campo psíquico, essas células se juntam e elas destroem regiões no corpo físico quando recebem determinadas cargas fluídicas negativas. Quando recebe cargas positivas, elas ajudam na reconstrução orgânica. Quando negativa, elas destroem aquela região, porque elas são tomadas por agentes, células também mais primitivas, que as dominam e ali causam-lhes uma balbúrdia naquela região.
para você ver o pensamento nosso como é poderoso. Por isso que o professor sempre nos diz: mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Porque se eu quiser fazer com que apareça uma doença lá na ponta do meu dedão do pé, eu emito vibrações negativas na ponta do dedão do meu pé, as células lá, elas se agrupam, você entendeu? Por mais que elas são independentes e têm vontade próprias, mas elas obedecem o comando daquele que está acima dela, daquela célula que está acima dela. E como nós recebemos e nos encontramos subordinados na hierarquia de Jesus, onde nós o respeitamos, na hierarquia de Deus, onde ele, para nós, é o todo supremo, poderoso e inteligência suprema, causa de todas as coisas. E lá na ponta do dedão do pé, aquelas células se agrupam e ali elas desintegram a imunologia daquela região, eclodindo-se uma enfermidade. Eu não sei se você conseguiu entender, porque eu falei apenas do dedão do pé, mas eu poderia dizer do corpo inteiro. Aí você pode me dizer assim, mas e a lei de causa e efeito? Não, aí a lei de causa e efeito, ela não está inserida neste processo que eu estou tratando, porque se eu for tratar do processo lei de causa e efeito, ação e reação, queridos irmãos, vai pegar fogo na cabeça de vocês. Eu todo dia, quando eu termino os vídeos, eu tenho que tomar banho praticamente de água fria para esfriar um pouco a minha cabeça. Que fica parecendo um vulcão realmente em erupção. Porque aqui dentro eu estou não só falando com vocês aqui, explicando esses detalhes, como eu estou visualizando tudo. Como se fosse um filme passando aqui na frente dos meus olhos aqui, esse sistema orgânico sendo atingido por vibrações negativas, em erupção, sendo atingido por fluidos positivos, fluidos negativos, como uma guerra nuclear. E outras áreas sendo amparadas e protegidas pelo equilíbrio psíquico do indivíduo equilibrado. Então eu não posso agora tratar de causa e efeito, ação e reação, você entendeu? Porque a água tem que ser sorvida aos goles. Olha só para você o que eu acabei de te dizer agora, onde o próprio Alexandre, olha só o que ele diz aqui, ó. Eu não sei se é o Alexandre, ou o André, vamos ver aqui, ó. A conversação brilhante do orientador, magnânimo e sábio, sugeria sublimes sugestões. Entretanto, ele mesmo, aqui que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu estou dizendo para vocês. Ele mesmo concordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Você conseguiu entender agora o que eu acabei de dizer para você? Eu estou dando por findo também o meu esclarecimento, o meu esmiuçamento. Eu não vou adentrar a outros parâmetros que eu tenho condições de entrar. Eu tenho condições de entrar e fazer 100 vídeos a respeito de cada detalhe. Mas a água tem que ser sorvida aos goles, porque senão você morre asfixiado, morre afogado. E também, tudo na hora certa. Não adianta a gente ir ao pote com muito,
né? Desespero que a gente esbarra nele, quebra ele e a gente morre de sede. E outra, você tem que raciocinar também. Você não pode pegar tudo cozido, tudo mastigado. Você tem que estudar. Aí você me diz assim, mas isso que você está narrando está fundamentado no quê? Você está no livro Missionários da Luz? Como que é? Onde é que eu encontro isso? Bom, gente, aí já é meio complicado, sabe por quê? Porque 99% do que eu acabei de dizer para vocês, eu tenho aprendido em cursos à noite no plano espiritual. E que eu relembro, no outro dia, eu relembro praticamente quase 100%. Ah, mas isso é impossível. Meu amigo, entre o céu e a terra, existem coisas que nós, que eu, que você, todo mundo desconhece. Então o fato seria o fato, sim, de mim, né? Mas eu não vou falar assim de mim, não. Eu vou dizer assim, o fato ir para os cursos à noite e relembrar no outro dia 100%, me desculpe com todo respeito. Isso é um problema só meu. Se eu tenho essa faculdade, só a providência divina sabe por que eu tenho. E eu não sei o porquê que eu tenho. Então, do mesmo jeito que eu te respeito, você me respeita. Mas é a realidade. Estude. Então, 99% eu estude lá. Agora, 1% está aqui no livro Missionários da Luz. Ó, o que eu acabei de ler e esmiucei. Aí é que vem o X da questão. Eu esmiucei, eu separei o joio do trigo. Tá? Encontra-se Missionários da Luz na reencarnação, onde fala sobre a reencarnação de Segismundo, na página 223. Tá vendo? Até isso eu te forneço. Leia essa página e a página 222 que você vai conseguir deparar com o que eu estou lendo e esmiuçando para você. Então, Alexandre, em dado momento, ele pensou assim, basta. Não vou passar mais o que eu sei. Por que Alexandre pensou desse modo, provavelmente? Porque a humanidade, agora você observa o termo que eu disse agora, a humanidade ainda não está em condições de entender. Você entendeu? A humanidade. Você observa que o termo a humanidade é uma coisa, agora, que nós, humanidade, somos outra coisa. Eu não disse que nós, eu disse a humanidade. Sabe por quê? Porque essas questões aqui eu consigo compreender. Tanto é que eu disse a você que elas passam na minha frente como se fosse um filme. Sem necessitar que Alexandre assim as relatasse. Eu vivo isso 24 horas na minha mente, porque aprendo de lá 99%. Então, como eu não quero ficar com isso só comigo, sabe, esses conhecimentos, compartilho com você. Se você quiser aproveitar bem, se não quiser, pelo menos eu joguei a sementinha. Se você jogar a sementinha fora, não tem problema. Pelo menos eu fiz a minha parte. E estou fazendo a minha parte. Tanto é que você vê que todos os dias eu
renuncio a minha vida 100%. E aqui me encontro procurando. Sabe por quê? Porque eu quero que você cresça comigo. Eu não iria conseguir viver bem. Você entendeu? Eu não iria conseguir viver bem sabendo que você na maratona ficou para trás. Eu iria voltar, ia pegar na mão de cada um e falar, vamos gente, vamos, vamos. E assim, então se Alexandre, que é Alexandre, ele deu um basta, eu depois que eu esmiucei o que eu esmiucei aqui, o bom senso me levou também a calar a boca, nesse sentido, tá bom? Então aqui, ó, seguindo. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado, não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Ei, gente, isso é tão importante, né? Os construtores se encontravam ali presentes, né? Naquela antecâmara, porque a câmara principal era o quarto, a alcova do casal. E aquela antecâmara era onde se encontrava Segismundo, Alexandre, André Luiz, os construtores, os amigos espirituais do casal. Você entendeu? Você observou o quanto o processo é complexo? Porque cada caso é um caso. Então, tem reencarnações, como tem desencarnações, que vai umas 2, 3 pessoas ali para reencarnar você. Ou melhor, o indivíduo. Ou melhor, o ser. Como tem reencarnações que não vai ninguém para reencarná-lo. Ele mesmo reencarna ele, porque ele é evoluído. Como tem reencarnações e desencarnações que requerem uma mão de obra de uns 200 construtores, uns 200 amigos, uns 200 mentores espirituais, de tão complicado que é. Oh, meu Deus do céu! Mas olha, nós damos trabalho, hein? Jesus amado, Jesus, Maria, José, como muitas pessoas dizem. Nós somos complicados. Então, congregando todos os companheiros em torno de si, né? Congregando todos os companheiros em torno de si. Todo mundo ali numa fofoquinha, mas fofoquinha construtiva. Fofoquinha desse nível que nós acabamos de ouvir, né, de assistir, entre a confabulação, né, de Alexandre com André, conversando, porque tal, Segismundo, nosso amigo, Raquel, e ali, que é a conversinha gostosa. Olha só. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente, né? Alexandre falou gravemente. Vamos deixar essa palavra gravemente de Alexandre para o próximo vídeo.